Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui me ouvindo. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos, de visualizações e também de compartilhamento dos vídeos. E isso vai fazer com que a plataforma reconheça a relevância dos conteúdos que são aqui colocados e também possa indicar mais inscritos, indicar mais visualizações, mais pessoas para acessar o conteúdo. Porque o objetivo é que todos tenham acesso a esse conteúdo de maneira gratuita e democrática e todos consigam se preparar para o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa tão amada disciplina de Direito Tributário. E também visa esse canal ajudar você que está na graduação, tendo os primeiros contatos com a disciplina. Todos sejam bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos continuar os nossos estudos das súmulas. É claro que nós não vamos tratar de todas as súmulas. Lembra que eu falei com vocês que nós temos 3 blocos de súmulas que são tratadas em matéria tributária, que caem na OAB. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, as súmulas comuns, vamos dizer assim, do STF em matéria tributária. Então, tem tanto as súmulas vinculantes, que têm uma força ainda maior do que as somente súmulas do STF. As súmulas vinculantes são os entendimentos jurisprudenciais mais fortes, que são emitidos apenas pela Corte Constitucional, que é o STF, inclusive em matéria tributária, como nós vimos na aula passada. Também há outras súmulas comuns do STF, que também tratam de matéria tributária, de diversos assuntos, prazo de prescrição e decadência, imposto de renda, IPTU e assim por diante. Já o STJ, que nós vamos ver hoje, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o artigo 105 da Constituição, é a corte que é a última instância em matéria infraconstitucional. Ela não é a última instância do Poder Judiciário, mas é a última instância no âmbito infraconstitucional. Então, tudo que envolve matéria de lei federal, de lei estadual ou municipal em matéria tributária e que está sendo questionado nos tribunais estaduais ou federais em âmbitos dos estados, aí chega ao STJ e o STJ emite as súmulas, que são resumos dos entendimentos jurisprudenciais firmados pelos ministros da Corte naquela matéria. Então, nós vamos analisar as súmulas, as principais súmulas do STJ que caem na matéria tributária. E várias dessas súmulas já foram perguntadas em segunda fase, em especial nas questões discursivas, que também caem junto com a peça processual. Então, é importante a gente analisar essas súmulas e eu recomendo que vocês peguem o vademecum de vocês na aula de hoje, grifem estas súmulas, porque são súmulas que já foram perguntadas em prova e caíram nos gabaritos. E também até na parte de fundamentação da peça processual. Eu selecionei as principais súmulas. É claro que todas elas vocês podem ter acesso também pelo site do STJ, mas eu recomendo que vocês deem maior destaque a estas que eu vou citar aqui. Tudo bem? Então, eu recomendo vocês estudarem não somente o texto de lei, que é fundamental, claro, mas também entender como são os entendimentos das cortes, tá? O que vai perguntar na OAB, pessoal, não vai ser os entendimentos dos tribunais de justiça dos estados, de São Paulo, do Rio, de Minas, de tantos outros estados. Não vão perguntar o entendimento dos tribunais regionais federais de cada região do país. O que vai ser perguntado são das 2 cortes federais que têm poder erga omnes, ou seja, poder total sobre todo o país. O Superior Tribunal de Justiça, que nós vamos ver hoje, em matéria infraconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal, como a nossa última instância. Tanto as súmulas do STF como do STJ vinculam as demais instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Tudo bem? Então, vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar o slide de apresentação e nós vamos comentar as súmulas que eu considero mais importantes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, em nossa matéria de direito tributário, para que lá na frente, nas próximas aulas, quando a gente examinar peças processuais, questões de segunda fase, nós vamos analisar com base também nos entendimentos dessas súmulas. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Vou colocar aqui no lado a imagem, ampliando aqui o PowerPoint. Então, como eu comentei, hoje nós vamos ter mais uma aula teórica
focada nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, a STJ, em matéria tributária. E se vocês quiserem aprofundar sobre cada uma das súmulas, embora como a gente tem pouco tempo para a segunda fase, eu não recomendo, recomendo que vocês leiam o texto da súmula. Mas se vocês quiserem aprofundar e entender como que o STJ chegou em cada uma delas, no próprio site do STJ, você clica na súmula e aí lá embaixo vai ter vários julgados em recurso repetitivo, por exemplo, ou em outros âmbitos de recurso que chegaram ao STJ, e ali será emitido também os votos de cada ministro. Uma das ministras que tem grande atuação no STJ em matéria tributária é a excelentíssima ministra Regina Helena Costa, professora da PUC São Paulo, e também ministra do Superior Tribunal de Justiça, e que também tem uma grande atuação em várias áreas do direito público, mais especificamente no direito tributário. Então, quando vocês analisarem os entendimentos de cada ministro, se vocês quiserem aprofundar esse estudo, lá vocês vão ver vários votos da excelentíssima ministra Regina Helena Costa falando a respeito de cada um desses entendimentos com base no CTN, na Constituição, qual é o entendimento do STJ em matéria tributária. Pessoal, então, quais são as súmulas que eu gostaria de mais destacar com vocês neste estudo aqui de análise jurisprudencial? Vamos lá. A primeira súmula que eu gostaria de destacar aqui com vocês, pessoal, é a súmula 160 do nosso STJ. O que diz esta súmula 160? Ela diz o seguinte: é defeso ao município atualizar o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. A base de cálculo do IPTU, pessoal, ela é atualizada por decreto do prefeito, por decreto do, no caso, chefe do Poder Executivo Municipal. Isso já é previsto em lei. Então, não precisa de lei municipal para alterar, para atualizar a base de cálculo do IPTU, que tem como base o valor venal do imóvel. Então, como esse valor venal do imóvel pode variar de ano para ano, já que a apuração do IPTU é anual, o município sempre emite, todos os anos, um decreto atualizando a base de IPTU, justificando o valor final, porque aí é a base vezes a alíquota estipulada em lei. E quanto maior for a base, maior também será a alíquota. Existe aí o princípio da proporcionalidade. Mas a base de cálculo ela é sempre atualizada, não precisa de lei, basta o decreto do município. E como diz aqui a súmula, é defeso que o município atualize esta base, né, do IPTU, mediante o decreto, né, em percentual até superior ao índice oficial de correção monetária. Pode ter um valor até mais elevado. É claro que toda decisão administrativa que altera algum valor tributário deve vir acompanhada de fundamentação. Então, o decreto municipal deve apresentar os cálculos, as justificações jurídicas, por que está havendo um aumento daquele valor, por exemplo, daquela atualização da base de IPTU. Então, deve ser justificado no decreto municipal. É basicamente isso que diz a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça. IPTU, pessoal, é uma matéria também que cai muito em segunda fase, principalmente em questões discursivas. Então, fiquem atentos aí à súmula 160 do STJ. Prosseguindo. Qual outra súmula que nós podemos destacar do STJ? Nós temos, por exemplo, a súmula 166 desta corte, desta egrégia corte, que diz o seguinte: não constitui fato gerador de ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Pessoal, isso já caiu em segunda fase. Embora nós sabemos que o ICMS ele foi incorporado pela reforma tributária aprovada no ano passado, no final de 2023, pelo Senado Federal, o texto final da reforma tributária foi aprovado no Congresso e vai a basicamente suprimir aos poucos o ICMS para que ele, junto com os outros impostos como o ISS municipal, o IPI federal, vão ser suprimidos em um único imposto que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tendo uma característica parecida com o IVA lá fora do país, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e terá uma única base de cálculo, uma única alíquota também. Mas, por enquanto,
mesmo com a reforma aprovada, o sistema antigo de ICMS ainda vale, porque a reforma tributária ela tem um período mínimo para poder viger. E esta alteração se dará ao longo do tempo, não será do dia para a noite. Então, o sistema antigo ainda continua vigente, em paralelo com o sistema novo, para que o sistema novo cada vez mais ganhe espaço e o menor, no caso o sistema antigo que previa o ICMS, vá sendo suprimido. Mas enquanto está valendo o sistema de ICMS, o que acontece? O ICMS, que é de competência dos estados, ele incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Ok. Agora, a circulação de mercadoria, ela não se entende como tal, segundo o STJ, se houver uma circulação de uma mercadoria de um mesmo estabelecimento para o outro. Eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar uma loja de varejo, um shopping. A C&A, uma loja de roupa, pode ser Riachuelo, C&A, pegar a Riachuelo, que é bem conhecida também. A loja Riachuelo, que fica no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Lá, a loja do Riachuelo, que fica na zona leste de São Paulo, vai deslocar uma mercadoria, uma camiseta, sei lá, uma camisa, uma calça, vai transferir algumas mercadorias para uma outra loja também da filial Riachuelo, só que lá em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Então haverá um deslocamento até dentro da mesma cidade, ou melhor, ou até entre cidades, para ficar mais fácil, intermunicipal. Vamos supor que saia, para ficar bem claro o que eu vou dizer aqui. Vamos supor que saia, então, dessa loja do Tatuapé, da zona leste de São Paulo, sai a mercadoria da loja da Riachuelo para uma loja que fica em Osasco, município vizinho em São Paulo. Então, ela sai da loja da Riachuelo lá no Tatuapé e vai para o município vizinho em Osasco. Vai lá numa loja, num shopping em Osasco. Ok. Houve o deslocamento de uma mercadoria, a prática de um fato gerador, que incide ICMS. De um município para o outro, incide ICMS. Agora acontece o seguinte, como foi dentro do mesmo estabelecimento, da mesma filial, da mesma rede, a rede Riachuelo, então, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se incidirá ICMS. Só ocorreria a incidência do ICMS se saísse, por exemplo, de uma loja da Riachuelo e fosse para uma loja que não é da mesma rede ou de um outro setor econômico. Aí tudo bem, aí houve circulação de mercadoria, incide-se ICMS e deve também haver a emissão da nota fiscal por parte do contribuinte para comprovar a emissão, o deslocamento dessa mercadoria. Então, para evitar essa confusão que estava acontecendo dentro do Poder Judiciário, o STJ firmou esse entendimento e encerrou esta controvérsia. E diz, como eu acabei de dizer, mas não custa repetir, olha só, não constitui fato gerador de ICMS, que é a circulação de mercadorias, o simples deslocamento de mercadoria, você tem o exemplo de roupas, né, de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Se eu estou falando da mesma loja Riachuelo, mesmo que seja uma loja que tenha uma loja em uma cidade e uma em outra, o grupo é o mesmo, o contribuinte é o mesmo. É, no caso, a Riachuelo. Ou, da mesma forma, as Casas Bahia desloca um sofá de uma loja para outra. Isso acontece muito. Vou lá numa loja em Osasco e peço um sofá específico lá nas Casas Bahia. Só que eles falam assim, olha, aqui no estoque a gente não tem. A gente vai ter que pedir para uma parceira nossa que fica lá em São Paulo. Aí eles mandam para a gente. Esse deslocamento de uma mercadoria de um local para o outro, ou da sua sede de distribuição, de seu centro de distribuição para aquela filial, nesse caso, como foi dentro de uma mesma pessoa jurídica, de uma mesma empresa, não se incide ICMS. E esse é o entendimento consolidado do STJ com a súmula 166, tudo bem? Cuidado, porque isso já caiu em segunda fase e muita gente acabou errando essa questão, que teve como gabarito, uma pergunta teve como gabarito a súmula 166. Do STJ, tudo bem? Perfeito. Continuando aqui a nossa análise. Qual outra súmula nós podemos destacar aqui nos nossos estudos? Qual seria um outro entendimento que eu considero importante? Eu gostaria de destacar aqui com vocês, pessoal, a súmula 215. A súmula 215 diz: a indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência de imposto de renda. Pessoal, este programa de incentivo à demissão voluntária, isso é mais trabalhado lá no direito do trabalho. E direito do trabalho, nós sabemos que isso é competência lá do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Mas em matéria tributária, o que o STJ entendeu e o que nos interessa aqui? O que havia?
A pessoa pedia uma demissão, ela entrava nesse programa de incentivo à demissão voluntária, e aí, exonerada daquele trabalho, demitida daquele trabalho, desvinculando com aquela pessoa jurídica, havia, no caso, a incidência do imposto de renda automático neste ato. Aí o que aconteceu? Essa indenização que ela recebia pela demissão que ela pediu, então, pedi demissão de uma empresa. Aí eu recebo uma indenização, e aí nesse valor que eu recebo como indenização, a Receita Federal via como lucro, e aí incidia o imposto de renda. O STJ diz, espera lá, tá errado, Receita Federal. Esse caso específico aqui não é lucro. Ele está perdendo, ele está saindo do seu emprego. Ele tem direito a essa indenização, é um direito até trabalhista, é um direito garantido até pela CLT. Então, por conta disso, isso não é crédito, isso não é lucro. Da mesma forma, o STJ entendeu, mas aí não é no caso dessa súmula, mas de maneira similar a esse entendimento, o STJ entendeu, por exemplo, que indenização por danos morais, que é muito comum no direito civil, indenização por danos morais não é lucro. Então, se eu fui lesado moralmente por uma outra pessoa, aí eu vou lá na esfera do direito civil, lá na esfera civil, abro como ação contra aquela pessoa e peço restituição de danos materiais e morais. E aí, nesse caso, os danos morais não é lucro. Porque se houve um dano, eu estou recebendo algo que me foi tirado. O dano, essa indenização pelo dano, é nada mais do que uma reparação daquilo que eu sofri. Não é um lucro que eu estou tendo. Então, não envolve fato gerador de incidência de imposto de renda. Da mesma forma que o dano moral, a indenização trabalhista, no caso do programa de incentivo à demissão voluntária, não é fato gerador de imposto de renda. Então, a incidência do imposto de renda, nesse caso, é ilegal. Então, a súmula 215 do STJ diz que o imposto de renda não pode incidir sobre indenizações, seja esta adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária, que é muito trabalhado lá no direito do trabalho, mas também para danos morais. Então, indenização, em regra, não incide imposto de renda, e isso, como muito bem disse, e já foi perguntado, a súmula 215 do STJ, uma questão dissertativa de segunda fase, se não me engano, nos últimos exames do ano passado, foi perguntado com base na súmula 215 do STJ, tá? Então, recomendo vocês lerem várias vezes essa súmula e deixar grifado aí no Vademecum, porque pode ser que perguntem de novo, tá bom? Súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, pessoal? Se vocês estiverem com dúvidas em relação aos conteúdos que estou passando aqui, deixe nos comentários que eu vou respondendo vocês também. Perfeito? Continuando. Qual outra súmula que eu poderia destacar aqui na nossa jornada de estudos jurisprudenciais? Bom, uma outra súmula que eu poderia citar é a famosa súmula 360, que diz o seguinte: o benefício da denúncia espontânea, vocês já ouviram falar sobre ele lá na primeira fase, lembra? Teve uma questão de primeira fase que já perguntou de denúncia espontânea. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. O que é o lançamento por homologação, pessoal? Lembra que eu citei o exemplo do imposto de renda? Primeiro eu faço a declaração dos dados, não é lançamento por declaração, hein? Essa declaração, esse termo que eu estou usando aqui, não é o mesmo de lançamento por declaração. Cuidado. A declaração do imposto de renda que é feito lá no site da Receita Federal. Passo todos os dados, todas as informações, os meus lucros, as minhas despesas, os meus dependentes, quanto que eu tive de déficit, de gastos com saúde, com alimentação, qual foi o meu lucro, qual foi o meu salário, quantos bens eu adquiri ou quantos bens eu fui ganhando, por exemplo, com ações nas bolsas de valores, enfim, qual que foi a transição bancária que eu tive ano passado, enfim, todos os dados que envolvem a minha questão financeira. Coloco lá na declaração de imposto de renda. Com base nisso é feito um cálculo lá no próprio site e aí sai um valor e com base nesse valor se gera um boleto, uma guia de recolhimento da União, a famosa GRU, e aí esse boleto é que eu vou pagar e aí está pago a obrigação principal, o imposto de renda. Declaro ao fisco as informações, obrigação acessória e principal, pago o tributo. Ok. O fisco, depois de feito tudo isso, ele vai verificar se a minha declaração está certa. Acho que está tudo bem aqui. E o pagamento? Eu acho que o valor está certo. Então, eu homologo. Então, a homologação vem depois de todas as etapas que o contribuinte faz.
O lançamento por homologação é mais difícil para o contribuinte porque ele tem que fazer tudo. O fisco só depois verifica se está certo, carimba, homologa, está tudo certo, quitado. É assim que é, por exemplo, o lançamento do imposto de renda, um lançamento por homologação. Aí, nesse caso, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a exemplo do imposto de renda, ele diz que, nesse caso, o benefício da denúncia espontânea não se aplica a esse tributo. Por quê? Porque o benefício da denúncia espontânea, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Eu sou beneficiado por essa denúncia quando eu me autodenuncio ao fisco, à Receita Federal, por exemplo, quando eu não pago um tributo. Mas esse benefício só é concedido se o fisco não soube de nada e não tomou nenhuma atitude. Eu que fui voluntariamente ao fisco e fiz a minha autodenúncia, dizendo ao fisco, olha, eu, Lucas, estou devendo esse tributo a você. Então, eu já quero quitar com isso. Esse é o benefício da denúncia espontânea. É basicamente como no direito penal. Então, eu faço uma autodenúncia ao fisco. Só que isso não funciona para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas que foi pago de maneira atrasada. Então, esse benefício da denúncia espontânea não vale, por exemplo, para o imposto de renda, se foi pago a destempo, se foi pago de maneira atrasada. Então, nesse caso, eu não posso usufruir do benefício da denúncia espontânea e, portanto, terei que pagar não só o tributo, mas também juros, correção monetária e multa, penalidade pecuniária pela infração da obrigação tributária. Tudo bem? Então, é isso que diz a súmula 360, que também já foi questionado uma vez em segunda fase. Muito bem, pessoal. Quais outras súmulas que nós podemos destacar? Tem duas súmulas que têm conexão entre si, por isso que eu fiz esse esqueminha. Assim. Eu gosto muito, pessoal, de fazer esses esqueminhas coloridos, porque aí o estudo fica mais dinâmico, mais fácil de entender. Súmula 430 do STJ diz o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Quando uma sociedade, uma empresa, ela é dissolvida, ela entra num processo de falência e ela é extinta, o inadimplemento dessa antiga empresa das obrigações acessórias, o simples fato daquela empresa dever ao fisco o pagamento de um determinado tributo, isso não necessariamente gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ou seja, não é porque a empresa está devendo que necessariamente o sócio tem que ter os seus bens confiscados. Teve uma questão de segunda fase muito interessante que perguntou sobre isso. O sócio, fulano de tal, teve os seus bens apreendidos pela Receita Federal porque a empresa ao qual ele era sócio, que foi dissolvida no processo de falência, estava devendo tanto ao fisco da União, ao governo federal. Então, por conta disso, foi confiscado não só os bens que restaram da antiga empresa, mas também do seu sócio-gerente. Aí, como havia essa confusão também, o STJ entendeu o seguinte: espera lá, o sócio-gerente é uma coisa, pessoa física, e aquela empresa que existia é pessoa jurídica. São duas pessoas diferentes. Tem que separar o joio do trigo, nesse caso. Então, a culpa é da empresa, não é do sócio. Sim, ele era sócio da empresa, mas a empresa que tem dívida com o fisco, não o sócio. Então, os bens particulares do sócio, seus bens móveis e imóveis, não podem ser penhorados em processo, por exemplo, de execução fiscal, se aquela sociedade ela tem alguma dívida com o fisco. Os bens dela, que sim, devem ser confiscados, não do sócio. Isso não gera responsabilidade solidária entre um e o outro. Então, o STJ diz na súmula 430 que, em regra, tem que haver essa separação. Empresa é uma coisa e o sócio é outra. Se a empresa está devendo ao fisco e foi dissolvida, a empresa tem que arcar com as despesas com seus próprios bens, o espólio daquela empresa, não o sócio-gerente. Entretanto, existe uma exceção a esta regra, aí vem a súmula 435 da mesma corte que diz: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O que isso significa? Vamos supor que aquela empresa tivesse sido dissolvida por má-fé. O Poder Judiciário analisou: pera lá, aquela empresa foi dissolvida, ela entrou no processo de falência. Só que o sócio não avisou nada. Ele não foi na junta comercial,
ele não foi perante a Receita Federal declarar aquela dívida da empresa, ele agiu de má fé e ele percebeu que lá na frente ia dar um problema fiscal contra a empresa. Então, o que ele fez de má fé? Ele dissolveu aquela empresa antes da execução fiscal para que ele se livrasse daquela dívida e só a empresa arcasse com essa dívida. Bom, se houver aí nesse caso uma má fé, se a dissolução dessa empresa se deu de maneira ilegal, sem que houvesse a comunicação aos órgãos competentes, aos órgãos públicos, né? E houve, portanto, essa empresa ela deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, houve essa mudança do local onde ela operava. Então, se houve esta má-fé em tentar burlar o fisco para que não seja pego na obrigação tributária, se o sócio-gerente sabia disso e agiu de má-fé, agiu querendo burlar a fiscalização tributária, nesse caso, o sócio arcará com seus próprios bens pela dívida. A regra é a separação, mas se houve má-fé, aí o sócio vai responder junto com a empresa pelas dívidas tributárias ao fisco. Entenderam? Então, a questão é ter a má-fé. Se houve má-fé, se o sócio agiu de maneira a tentar burlar o fisco, a tentar mudar o domicílio fiscal daquela empresa sem que o fisco soubesse, então, nesse caso, ele vai arcar em conjunto com a empresa na fase de execução fiscal, podendo seus bens particulares, suas casas, seus carros, seu bem móvel e imóvel, ser objeto de penhora junto com a empresa dissolvida. Tudo bem? Então, as súmulas, pessoal, 430 e 435 do STJ, elas se complementam. É importante vocês lerem essas duas súmulas e terem ambas grifadas no vademecum de vocês para que fique muito claro qual que é o entendimento do STJ em matéria de falência e dissolução das sociedades empresárias. Perfeito? Continuando, então, a nossa análise. Qual outra súmula nós podemos destacar? A súmula 446 desta corte do STJ. O que ela diz para nós? Eu estou falando vários assuntos, né, pessoal? Falando de imposto de renda, ICMS, dissolução de empresas, mas é importante que vocês façam essas anotações, porque essas súmulas são conteúdo de gabarito de prova, tá? Cuidado com isso. Essa súmula diz assim: declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. O que isso significa? O contribuinte, vamos imaginar nesse caso, ele declarou que está devendo um tributo ao fisco. Ele cumpriu com a obrigação acessória. Mas a obrigação principal, que é pagar o tributo, ele não arcou ainda. Nesse caso, enquanto ele não pagar propriamente o tributo, ele não pode pedir ao fisco a emissão dessa certidão para mesmo poder participar de um processo de licitação e contratação pública. Para ele participar, para uma pessoa física ou jurídica participar de um processo de licitação e contratação pública, esta pessoa deve arcar não só com a obrigação acessória, mas também com a obrigação principal de pagar o tributo na fase da execução fiscal. Se ela não arca com isso, se ela não arca com o débito devido, o fisco não emitirá essa certidão que deve constar no processo de licitação. Seja a certidão negativa, ou seja, que nada consta de dívida, ou a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, pessoal, se a pessoa jurídica, a empresa, ela quer participar de um processo de licitação, ela tem que juntar na sua papelada, nos seus documentos, essa certidão, que é um título executivo público que mostra que aquela pessoa não tem nenhuma dívida com o Estado, uma dívida tributária. Agora, se ela não paga este débito, ela não poderá ter essa certidão negativa, nem positiva com efeito de negativo. O que é positiva com efeito de negativa? Nós estudamos sobre isso. É uma pessoa que tem uma dívida com o fisco, só que ela está questionando essa única dívida lá na esfera judicial, por meio de ação anulatória, por exemplo. Aí, enquanto ela vai questionando na esfera judicial, ela está agindo de boa-fé e, inclusive, já deixou um valor depositado na conta do poder público. Então, nesse caso, o poder público emite uma certidão positiva, que consta aquela dívida tributária, mas com efeito de negativo, ou seja, ele está questionando na esfera judicial aquele tributo que ele alega ilegal. Então, a súmula 446 do STJ diz claramente que não basta só declarar ao fisco as informações tributárias, é necessário propriamente pagar o tributo, porque senão não vai poder participar de processo de licitação e não será emitida essa certidão
para que o seu nome esteja limpo na ficha do Poder do Estado. Tudo bem? Súmula 446 do STJ. Uma outra súmula que nós podemos destacar aqui nos nossos estudos também é a súmula 447, a próxima súmula, a seguinte dessa corte, do STJ, que diz o seguinte: os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que imposto de renda, como regra, ele é de competência federal. Mas, para servidores públicos, quem faz a retenção do imposto de renda não é a União, é o ente público ao qual aquele servidor está vinculado. Então, se eu sou o servidor público do Estado de São Paulo, quem faz a retenção do imposto de renda retido na fonte é o governo do Estado, não é a União. Por sua vez, se eu sou funcionário do Distrito Federal, lá em Brasília, se eu sou funcionário do Distrito Federal, funcionário público, a retenção do meu salário será feita pelo Distrito Federal. Se eu sou funcionário do município da cidade de São Paulo, quem faz a retenção do imposto de renda na minha fonte, no meu salário, é a prefeitura, é o município, é o ente administrativo ao qual estou vinculado. Então, para servidores públicos, a regra é para o ente ao qual está vinculado, não é a União. A regra geral é a União porque o imposto de renda é federal. Mas para servidores públicos existe essa diferença. E por isso que veio a súmula 447 esclarecer. Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda, ou seja, restituindo o valor que foi cobrado a mais, retido na fonte proposto por seus servidores. Então, o Estado e o Distrito Federal podem restituir o valor que foi retido a mais aos seus servidores. Tudo bem? Muito bem. E é isso então, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Espero que os estudos de hoje tenham sido frutíferos, possam ter ajudado vocês a se preparar melhor aí para a segunda fase. Peço que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo, não só dessa aula de hoje, mas das aulas anteriores, por favor, me passe aqui nos comentários e eu estarei à disposição de vocês no que for necessário. Eu estou acompanhando aqui as mensagens de vocês no canal, tem pessoas que estão gostando das aulas, mas eu gostaria de ouvir se vocês têm alguma sugestão para melhorar o canal, ou se vocês querem o material desta aula de hoje, ou das aulas anteriores que eu faço em PowerPoint, posso compartilhar com vocês também, seja em PowerPoint ou também em PDF. Como preferirem, é só deixar o e-mail de vocês aqui embaixo. Então, pessoal, eu estou à disposição de vocês no que for necessário. Desejo que vocês estudem, que se dediquem, perseverem e que vai dar tudo certo, tudo bem? O mês de maio está chegando, é o mês em que vai ser aplicada a segunda fase desse 40º exame em matéria tributária. Peço que se dediquem e, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tudo bem? E é isso então, pessoal. Vou tirar aqui do slide de apresentação, ampliando a minha imagem. E, no que vocês precisarem, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.